Se você é torcedor do Cruzeiro, pare tudo o que está fazendo agora. O que está prestes a ser revelado pode ser o início de uma das maiores reviravoltas dos últimos anos no futebol brasileiro. Antes de mais nada, se inscreva no canal Diário da Raposa, Notícias Cruzeiro e ative o sininho, porque o que vem a seguir pode mudar o rumo da temporada, influenciar a seleção brasileira e redefinir o futuro de alguns nomes dentro do elenco celeste. Você precisa acompanhar isso de perto. Carlo Ancelotti é, acima de tudo, um homem de convicções. E quando o assunto é confiança, poucos técnicos no mundo conseguem equilibrar com tanta precisão a frieza da análise tática com a sensibilidade humana que define o destino de um jogador. Na coletiva mais recente, o técnico da seleção brasileira foi questionado sobre um dos nomes mais comentados dos últimos dias, Fabrício Bruno, zagueiro do Cruzeiro, novamente convocado mesmo após ter vivido um momento de grande frustração no amistoso contra o Japão. O erro cometido naquela partida, um gol contra e uma falha em outro lance decisivo, poderia ter custado caro a imagem do defensor. Mas, para Ancelotti, o episódio foi apenas um detalhe dentro de um processo muito maior. Ele saiu triste do jogo contra o Japão, é verdade, começou o treinador, com o tom sereno que lhe é característico. Mas o pensamento do staff técnico da CBF não é baseado somente nesse erro. É baseado em muitos jogos, que ele vem fazendo bem. Temos confiança nele, nas suas características e nas suas qualidades. Creio que, em geral, o erro é um bom momento para aprender. As palavras de Ancelotti não foram apenas uma defesa pública, mas um gesto simbólico de proteção e valorização do atleta, algo raro no ambiente competitivo e implacável da seleção brasileira. O treinador italiano, com décadas de experiência no futebol europeu, onde já comandou gigantes como Milan, Real Madrid, Chelsea e Bayern, tem uma visão que ultrapassa o imediatismo do resultado. Para ele, um jogador não é definido por um erro, mas sim pela capacidade de evoluir a partir dele. E é nesse ponto que Fabrício Bruno volta a ganhar espaço. O zagueiro do Cruzeiro, que vive um dos melhores momentos da carreira, soma agora 4 convocações para a seleção principal, um número que, embora modesto, reflete um crescimento contínuo. Ancelotti vê em Fabrício Bruno algo que vai além das estatísticas defensivas. Enxerga nele a postura, o caráter e a serenidade em campo que são fundamentais para a construção de uma defesa sólida, confiável e disciplinada, características que o treinador sempre valorizou em seus elencos. A convocação, portanto, é menos um prêmio e mais uma aposta na consolidação de um perfil de jogador que o técnico considera essencial para o futuro da seleção rumo à Copa do Mundo de 2026. Durante a coletiva, Ancelotti destacou que a comissão técnica da CBF tem acompanhado atentamente os desempenhos de diversos jogadores brasileiros nos clubes locais e no exterior, mas que Fabrício Bruno, em especial, tem mostrado constância. Ele vem se apresentando bem há muito tempo, tanto no Cruzeiro quanto nas oportunidades anteriores com a seleção. Nós acreditamos que ele pode aprender e melhorar a partir do que viveu. É isso que queremos ver, um jogador que transforma um erro em combustível para crescer, completou. As palavras foram recebidas com alívio por muitos torcedores do Cruzeiro, que viram em Ancelotti um reconhecimento justo ao trabalho silencioso do zagueiro. Fabrício Bruno é, hoje, uma peça central na defesa celeste e um dos líderes técnicos do elenco. Sua trajetória recente é marcada por dedicação, consistência e uma impressionante capacidade de recuperação mental. Após o jogo contra o Japão, ele chegou a ser flagrado cabisbaixo, visivelmente abalado com o gol contra. No entanto, dias depois, voltou aos treinos com o mesmo foco, reafirmando sua resiliência, uma virtude que não passou despercebida pelos olhos atentos de Ancelotti. O técnico da seleção, inclusive, aproveitou a oportunidade para refletir sobre o papel do erro no futebol moderno. Em um time nacional, todos são observados. Mas o que nos diferencia é a maneira como reagimos. Um erro pode destruir a confiança ou fortalecê-la. E, no caso do Fabrício, ele reagiu bem. Isso mostra personalidade. Foi um recado direto não apenas ao jogador, mas ao público e à imprensa que, muitas vezes, superdimensionam falhas isoladas. Fabrício Bruno volta, portanto, à seleção num contexto de reconstrução. O Brasil, sob o comando de Ancelotti, tem passado por uma fase de reformulação tática e psicológica, buscando equilíbrio entre o talento individual e a solidez coletiva. O treinador sabe que não basta escalar craques, é preciso formar um grupo mentalmente preparado para lidar com a pressão que envolve o manto amarelo. Nesse cenário, jogadores como Fabrício, que demonstram humildade, espírito de aprendizado e dedicação, ganham espaço e confiança. Nos bastidores da CBF, a decisão de mantê-lo entre os convocados foi vista como um gesto coerente. O staff da seleção entende que a consolidação de uma defesa competitiva exige continuidade e paciência.
A confiança do técnico italiano é, portanto, uma aposta no longo prazo, e não apenas em respostas imediatas aos críticos. Enquanto isso, Fabrício Bruno segue fazendo o que sabe de melhor, jogar com seriedade. Nos treinos do Cruzeiro, tem mostrado evolução constante no posicionamento e nas saídas de bola. No clube, é visto como um exemplo de disciplina e foco. A convocação, embora cercada de debate, é um reflexo direto desse comprometimento. Carlo Ancelotti, por sua vez, mantém-se firme na sua filosofia. Em tempos de resultados instantâneos, ele prefere valorizar processos. O futebol é feito de momentos, e cada um deles ensina algo. O importante é não parar de aprender, disse o treinador ao encerrar a coletiva. E foi com essa serenidade que defendeu seu zagueiro, demonstrando que, para ele, mais do que técnica ou fama, o que realmente importa é a capacidade de evoluir, mesmo quando se tropeça no caminho. Assim, Fabrício Bruno não apenas retorna à seleção, mas carrega consigo um símbolo maior, o de que o erro, quando tratado com sabedoria e apoio, pode se tornar o ponto de virada na carreira de um atleta. Ancelotti, com sua experiência e visão humana, reafirma confiança em um jogador que, aos poucos, transforma a dor em aprendizado e o aprendizado em força, exatamente como o técnico italiano sempre pregou em todas as equipas que dirigiu. O ambiente entre Cruzeiro e Grêmio, historicamente marcado por respeito e rivalidade, ganhou nesta semana um novo capítulo de bastidores que revela como o futebol brasileiro vive tanto dentro de campo quanto fora dele. Às vésperas do confronto entre as duas equipes pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, uma negociação silenciosa e bem articulada entre dirigentes e empresários mudou o cenário da partida. O Cruzeiro decidiu liberar o lateral esquerdo Marlon, emprestado ao Grêmio, para enfrentar justamente o clube ao qual ainda pertence, uma decisão rara, estratégica e cheia de nuances que mostram o quanto as relações entre as diretorias têm evoluído. A liberação só se tornou possível após uma série de conversas que envolveram o diretor de futebol do Grêmio, representantes do Cruzeiro e o empresário Celso Rigo, figura influente tanto nos bastidores tricolores quanto no ambiente empresarial gaúcho. Segundo apurado, o acerto foi concluído na segunda-feira, dia 3 de novembro, e permitiu que Marlon, titular absoluto do time de Mano Menezes, esteja à disposição para o jogo decisivo na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. O curioso é que o contrato de empréstimo do jogador previa uma multa de R$ 1,5 milhão caso o lateral atuasse contra o Cruzeiro, uma prática comum no futebol brasileiro, criada para evitar o confronto entre um atleta e o clube detentor dos seus direitos. No entanto, neste caso, o Cruzeiro abriu mão da multa, optando por priorizar o bom relacionamento institucional e o respeito ao momento do jogador. Foi um gesto de maturidade que, segundo fontes próximas à SAF comandada por Pedro Lourenço, reforça a política de diálogo que o clube mineiro vem adotando desde a reestruturação da sua gestão. Marlon, que já soma 28 partidas com a camisa do Grêmio, tem sido um dos pilares do sistema defensivo do tricolor. Contratado em abril, rapidamente ganhou a confiança da comissão técnica e se tornou peça-chave no esquema de Mano Menezes, sendo também uma das vozes de liderança no vestiário. O jogador, inclusive, se destacou recentemente ao sair em defesa do clube após uma sequência de erros de arbitragem que prejudicaram o Grêmio no Brasileirão. O fator decisivo para a liberação foi a cláusula contratual que obriga o Grêmio a efetivar a compra do lateral caso ele atingisse 25 jogos na temporada, marca já superada. Com isso, o clube gaúcho assegurou a permanência do jogador em definitivo, em uma negociação avaliada em 3,5 milhões de euros, cerca de 21,6 milhões de reais. A compra só será formalizada ao fim da temporada, mas o fato de a cláusula já estar ativada deu ao tricolor uma margem maior para negociar diretamente sua utilização no duelo com o Cruzeiro. Nos bastidores, a atuação de Celso Rigo foi fundamental. O empresário, conhecido por ser um grande apoiador do Grêmio, intermediou o diálogo entre os clubes. Ele tem relação próxima com Pedro Lourenço, dono da SAF Celeste, e usou sua influência para destravar o acordo. Rigo já havia ajudado o Grêmio em outras ocasiões, como na contratação de Luís Soares, em 2023, quando bancou parte dos salários do craque uruguaio. Agora, mais uma vez, sua presença foi decisiva para que o clube pudesse contar com Marlon em um dos jogos mais aguardados da reta final do campeonato. A partida entre Cruzeiro e Grêmio, além de ter implicações diretas na tabela, simboliza muito mais do que 3 pontos. É o reencontro entre clubes que vivem momentos diferentes, mas compartilham a necessidade de consolidar seus projetos esportivos e financeiros. O Cruzeiro, já seguro no meio da tabela e de olho na Copa do Brasil, tem apostado na estabilidade e no crescimento técnico de jovens talentos. Já o Grêmio, após um período de oscilações, tenta reencontrar o equilíbrio e a competitividade que marcaram o início da temporada. Enquanto isso, outro nome vem roubando a cena em Belo Horizonte: Caio Jorge.
O atacante celeste voltou a brilhar e reacendeu o entusiasmo da torcida ao marcar 2 gols na vitória por 3-1 sobre o Vitória, no Mineirão, pela 31ª rodada do Brasileirão. Com o resultado, o Cruzeiro consolidou-se na parte de cima da tabela e viu seu camisa 19 reassumir a liderança da artilharia nacional, agora com 17 gols marcados, ultrapassando a Arrascaeta, do Flamengo, que tem 16. Caio Jorge vinha atravessando um jejum incômodo. Desde o dia 11 de setembro, quando balançou as redes 2 vezes contra o Atlético pela Copa do Brasil, o atacante não marcava. Foram 6 jogos sem gols, um período que despertou críticas e questionamentos. Mas, no último sábado, o atacante respondeu dentro de campo, com personalidade e frieza. Marcou 2 belos gols, comandou o ataque e voltou a ser o protagonista que a torcida esperava. Na saída do gramado, Caio foi sincero ao falar sobre o período difícil e o retorno aos gols. Eu sou uma referência no ataque do time, então a pressão e a confiança em mim são maiores. Mas eu sei do meu potencial, da minha qualidade. Sabia que, se tivesse alguma oportunidade, eu iria marcar, declarou. As palavras revelam um jogador amadurecido, consciente da responsabilidade que carrega e preparado para os desafios finais da temporada. O atacante também destacou que seu foco vai além do Brasileirão. Com o Cruzeiro nas semifinais da Copa do Brasil, onde enfrentará o Corinthians, Caio Jorge tem uma meta pessoal: lutar pela artilharia nas 2 competições. Até aqui, ele soma 5 gols no torneio mata-mata e promete intensidade total nesta reta final. Isso me incentiva a entrar em campo mais ligado, focado. O Brasil tem diversos jogadores com muita qualidade. Vai ser uma disputa até o final, disse. O cenário em Belo Horizonte é de confiança. A vitória sobre o Vitória e o brilho de Caio Jorge reacenderam o ânimo do elenco e da torcida. Ao mesmo tempo, o bom relacionamento com o Grêmio no caso de Marlon mostra que o Cruzeiro está cada vez mais sólido também fora das 4 linhas, equilibrando competitividade esportiva com diplomacia e gestão moderna. Dessa forma, a Semana Celeste ficou marcada por 2 movimentos que revelam as 2 faces de um clube em evolução: a habilidade de negociar com inteligência e a força de decidir com talento. Dentro e fora de campo, o Cruzeiro segue mostrando que está pronto para disputar, aprender e crescer, com a bola nos pés e com maturidade nos bastidores. Por isso, se você quer continuar acompanhando cada passo dessa nova fase da Raposa, inscreva-se no canal diário da Raposa Notícias Cruzeiro, ative as notificações e deixe sua opinião sobre o momento do time. O que você acha da confiança de Ancelotti em Fabrício Bruno? E da fase de Caio Jorge? Sua opinião é o que mantém viva a nossa comunidade apaixonada pelo Cruzeiro.